Boa tarde, alunos. Sou a professora Edna Esteves Gomes, da Escola Osmar Rodrigues de Farias. Estou aqui mais uma vez com vocês para gravar uma aula, dando continuidade na aula anterior. Na aula anterior falamos sobre os índios e hoje nós falaremos sobre os índios no Paraná, que são os caingangues, os chetás e os guaranis. Olha lá, os povos indígenas no Paraná. Atualmente, no Paraná, existem essas três etnias, igual a professora já falou: caingangue, chetá e guarani. A grande maioria vive nas terras indígenas, demarcado pelo governo federal, onde eles recebem assistência médica, odontológica e a educação diferenciada bilíngue. Baseado principalmente, a sua economia é baseada principalmente na produção das roças, dos pomares, na criação de animais. E para complementar a renda, eles também produzem artesanatos como os cestos, os balaios e entre outros. Para vocês que têm o costume de estar vindo na cidade, que de vez em quando passa pela rodoviária, aqui de Iretama, a gente sempre vê índios, famílias de índios inteiras ali, com seus balaios, com seus cestos, para tentar vender para a população. Muitos posam ali, ficam na rodoviária, sem falar daqueles que passam de casa em casa tentando vender o seu artesanato. Agora eu vou falar para vocês sobre os professores indígenas, os que são alfabetizadores dos índios. Quando eles estão alfabetizando, eles alfabetizam em duas línguas, que é o Guarani e o Caingangue. Por que isso? Para tentar preservar a cultura, a identidade daquele índio. Assim como nós temos a nossa cultura em nossas casas, cada família tem um rito, cada família tem uma crença, tem uma forma de desenvolver as suas atividades diárias e acredita naquelas coisas que eles fazem, os índios também. Então, para preservar a cultura deles, eles alfabetizam dessas duas formas. Como eu já disse na aula anterior, né, a relação que o índio tem para o nosso dia a dia, em relação à comida, às brincadeiras. Então, aqui ó, está mais alguns alimentos que fazem parte do nosso dia a dia e que tem como base a cultura indígena. Agora eu vou falar especificamente dos guaranis, tá? O Guarani, ele abrange o território do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Eles fixavam as aldeias geralmente perto das matas, das florestas tropicais. O que eles faziam? Quando eles chegavam em um determinado lugar, eles abriam clareiras, ou seja, derrubavam várias árvores para abrir aquele espaço para fazer as suas casas. Geralmente na aldeia, elas eram feitas de 5 a 6 casas naquela clareira. E no meio era feita uma outra casa, que naquela casa era para ser os ritos, era onde eles faziam as rezas deles, era onde eles cultuavam as crenças dele. Geralmente, os índios, eles fixavam residência, moradia, naquele lugar que eles abriram as clareiras, de 5 a 6 anos. Eles ficavam lá até esgotar a riqueza da terra, a questão da fauna e da flora. Quando passava alguns anos e que a terra se recompunha, que ela voltava a ter as propriedades certas para a produção, e tipo assim, a natureza se encarregava, né, dessa benfeitoria, o que os índios faziam? Eles retornavam para esse local. Então, assim, eles iam para um outro lugar até a terra se recompor. Aí depois eles voltavam para fixar a moradia naquele lugar anterior novamente. Por volta do século XVIII e século XIX, os guaranis do interior do Paraná, eles foram utilizados como mão de obra da pecuária.
ou então o governo levou eles para reservas. Muitos deles acabaram saindo dessas reservas e foram para o litoral do Paraná. Por que eles foram para o litoral? Porque eles acreditavam que esse lugar era sagrado, era a mitologia deles. Eles tinham essa crença, eles acreditavam nisso. Como a professora disse agora há pouco, como nossas famílias têm as regras delas, né, as tradições, os índios também tinham. Então isso aí era a crença deles, era naquilo que eles acreditavam. Por isso que eles foram para o litoral do Paraná. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Caingangue. Quem são os Caingangue? Olha só, os Caingangue, eles habitavam na região dos campos, das araucárias, onde eles tinham o pinhão como a sua principal fonte de renda, de subsistência, né? Por que subsistência? Era da onde eles tiravam a parte monetária, a parte do dinheiro para poder sobreviver. Era lá do pinhão. Então, eles viviam nas araucárias, nos campos. O território que eles percorriam, além da aldeia deles, eles montavam acampamento. Por que eles montavam acampamento? Com o intuito de caçar e de pescar. Quando eles estavam pescando, o que eles faziam? Eles faziam armadilhas. Com essas armadilhas, eles tinham uma variedade de peixes enorme. Então, assim, além de pegar mais peixes, eles pegavam peixes variados. E eles mantêm essa forma de pesca até hoje nos rios. A sociedade dos Caingangues, ela era dualista, ou seja, era dividida em dois clânicos, o Cairu e o Camé. Isso definia a forma de pintura no corpo, em relação ao casamento, os rituais que cada grupo ia ter. Lembrando que o principal ritual dos Caingangue é o culto dos mortos. Agora eu vou falar para vocês da terceira etnia. Qual é essa terceira etnia? Falamos sobre os Caingangue, sobre os Guarani e agora sobre o Xetá. Então vou falar um pouquinho sobre o Xetá. Desde o final do século XIX, já existiam relatos sobre essa etnia, sobre os Xetás, que eles faziam parte, já faziam presença, né, já faziam parte do nosso território paranaense. Os Xetás, eles foram estudados, investigados por um cineasta. Então esse cineasta, ele fez grandes relatos por vídeos, por fotos, por escrita sobre esses índios. E onde eu posso encontrar tudo isso? Então, todas essas coisas que o cineasta pesquisou na época, lá em 1950, ele está no nosso Museu Paranaense. Na época, eles viviam da coleta e da caça. Só que o que aconteceu? Houve a expansão do café e com isso eles tiveram que se deslocar dos lugares dele. E em sua mitologia aparecem indícios que eles já conheciam o milho e a agricultura desde aquela época. A vontade que eles têm hoje é de se reunirem novamente em uma terra que é só deles. E atualmente o que está acontecendo? Encontram-se em processo da demarcação pelo governo federal. Agora, depois que a professora falou sobre as três etnias, né, o Xetá, o Caingangue e o Guarani, nós temos as atividades. Então, assim, se for necessário, vocês voltem e assistem quantas vezes for necessário, tá? E a professora vai encaminhar para vocês também a parte escrita todinha do texto que nós falamos hoje. Então, olha lá, as atividades. Quais são os 3 povos indígenas que nós acabamos de estudar? Antes mesmo de perguntar, a professora já respondeu, né? Qual deles você mais gostou? Então, você tem que dar 2 respostas nessa número 2. Qual você mais gostou e por que você mais gostou dessa daí? Como que era a economia dos índios? Nós podemos perceber que nas 3 etnias,
a forma de economia é praticamente a mesma. Então, qual era essa economia? E como que os professores faziam, os professores indígenas faziam para alfabetizar? Qual era o processo? Eles alfabetizavam em 2 línguas. Por quê? Quais foram as influências que os povos paranaenses teve em relação aos índios? Então, desde a aula anterior, do vídeo anterior, a professora já falou para vocês. E agora, nesse daqui, a professora deu um breve relato. Quais territórios o Guarani abrange? Então, lá no comecinho do texto vai ter os 3 territórios que ele abrange, né? Os territórios que ele abrange, que seria o Brasil, o Paraguai, e vão lá ler certinho para poder responder. O que aconteceu com o Caingangue quando a atividade tropeira chegou no século XIX? Vamos voltar lá no texto também, fazer uma breve leitura para poder responder essa daqui. Aí nós vamos numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeira coluna faz parte do quê? O Guarani, o Caingangue e o Xetá. Então, olha lá. O principal ritual é o culto dos mortos. De quem é esse principal ritual? A aldeia era composta por 5 ou 6 casas, onde viviam em média de 20 a 30 pessoas. É o Guarani, o Caingangue e o Xetá. Fazia sua aldeia em região de floresta tropicais, fazendo clareiras na mata. Fotos, vídeos, relatos se encontram no Museu Paranaense. Faziam armadilhas para pegar peixes e com isso tinham grande variedade de peixes. E com a expansão cafeeira, tiveram que se deslocar de seus lugares. Então, olha só, espero que vocês tenham entendido. Como eu já disse, se tiverem dúvida, voltem no texto. Façam a leitura quantas vezes for necessária, respondam essas perguntas. O que vocês vão fazer? Podem estar fotografando e mandando no WhatsApp do grupo da escola ou no particular da professora. Vamos fazer essa troca para a gente saber o que vocês conseguiram responder e onde ficou a dúvida. Se por um acaso tiver dúvidas além do texto, pode estar mandando perguntas no particular da professora. Então, assim, para finalizar a nossa aula, olha lá. Os índios são nossas raízes e agradecemos o seu ensinamento com muito respeito pela sua cultura, sabendo que ainda temos muito a aprender. Então, desde já eu deixo o meu muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo que nós tivemos juntos e até a próxima aula. Beijinhos. Tchau, tchau.